Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a geometria analítica. Agora, fazendo a discussão de sistemas lineares. Em um sistema linear, com duas incógnitas e duas equações, em relação ao par de reta RS e as soluções desses sistemas, temos as seguintes possibilidades. Primeiro, o sistema ele pode ser possível e determinado. Vamos chamar de SPD. Nesse caso, as retas são concorrentes. 2. Temos o sistema que é impossível. Vamos chamar de SI. Nesse caso, retas são paralelas distintas. E 3. Temos o sistema possível e indeterminado, o SPI. E aqui nós teremos retas coincidentes. Então, vamos ter duas equações, ou seja, duas retas e duas incógnitas, que é o x e o y, que são os pontos que podem ser representados nessa reta. Então, temos esses três casos. Vamos analisar cada um. Primeiro, o sistema possível e determinado, que é o SPD. As retas RS, elas são concorrentes, cruzando-se em um único ponto, cujas coordenadas correspondem à única solução do sistema. Então, observando aqui no gráfico, nós temos a reta R e a reta S, que cruzam-se no ponto P, onde esse ponto P é o único ponto comum à reta R e à reta S. Então, essas duas retas, elas são retas concorrentes. Então, podemos verificar o coeficiente angular de cada reta e veremos que o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Então, o sistema é SPD, quer dizer, sistema possível e determinado e que possui uma única solução, ou seja, um único valor para x e um único valor para y, que é a solução do sistema, ou seja, pertence à reta R e também pertence à reta S. 2. Sistema impossível, o SI. Nesse tipo de sistema, as retas RR, RS são paralelas distintas, não possuindo ponto comum com essas retas. O sistema não tem solução. Observe aqui no gráfico a reta R e a reta S, elas andam paralelamente, ou seja, elas têm o mesmo coeficiente angular. Elas não se tocam em nenhum momento, então não existe ponto em comum entre elas. Portanto, um sistema formado por duas equações de retas paralelas é um sistema impossível, ou seja, não tem solução. Verificando os coeficientes angular, podemos perceber que os coeficientes angular são exatamente iguais, mas os coeficientes linear, que é o ponto em que essa reta corta o eixo y, vai ser em locais diferentes. Então, os coeficientes linear são diferentes e os coeficientes angular são iguais. Então, podemos analisar, discutir, classificar os sistemas através dos coeficientes. O sistema ainda pode ser possível e indeterminado, chamado de SPI. Aqui nós temos as retas RS coincidentes. Se elas são coincidentes, por onde uma passa, a outra também passa. Então, possui infinitos pontos em comum, pois todo ponto que pertence à reta R também pertence à reta S. Então, todos os pontos, que são chamados de coordenadas, correspondem às infinitas soluções do sistema. Então, um sistema formado por duas equações de retas coincidentes é um sistema que possui infinitas soluções, por isso o sistema é chamado de sistema possível e indeterminado. Verificando os coeficientes angular e linear, observamos que o m de R é igual ao m de S e que o n de R é igual ao n de S. Portanto, o sistema é possível e indeterminado, pois as retas são coincidentes. Na figura ao lado, nós temos que o m, o coeficiente angular, está representando o ângulo pela letra grega θ.
E o n, coeficiente linear, está representado pela letra H. Então, dizemos que a reta R e a reta S são coincidentes. R coincidente a S, quer dizer, são retas iguais. Então, o sistema formado por esse tipo de equações é um sistema possível e indeterminado. E esse sistema tem infinitas soluções, mas impossível de ser calculado, pois são infinitas. Vamos analisar 3 sistemas de equações e classificar em SPD, SPI e SI. Primeiro sistema, formado pela reta R, 2y menos 3x igual a menos 12, e a reta S, y mais 4x igual a 5. Então, observe, nós temos duas equações e duas incógnitas. Sistema de equações do primeiro grau, ou seja, formado por retas que a gente vai observar se é paralelas, se é concorrentes ou coincidentes. Então, para isso, a gente vai escrever as equações na forma reduzida. Então, vamos pegar a reta R e isolar o y. Então, na reta R, nós temos 2y menos 3x igual a menos 12. Isolando o y, primeiramente, vai ficar 2y. Vamos passar o menos 3 para o segundo membro, trocando o sinal. Fica 3x e o menos 12, que já está no segundo membro. Depois, dividindo tudo por 2, pois esse 2y deve passar para o segundo membro pela operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, divide 3 por 2 e divido menos 2 por 2. Dividindo 12 por 2 dá 6. Então, fica y igual a 3 meio de x menos 6. Então, temos o coeficiente angular da reta R, é 3 sobre 2. A reta S, vamos isolar o y também. Como o y tem coeficiente 1, vamos passar o 4x para o segundo membro, fica menos 4x mais o 5. Então, já está isolado. Então, observe que o m da reta S é menos 4. Então, o m da reta R é diferente do m da reta S. Então, as retas são concorrentes e o sistema é SPD. Ou seja, esse sistema ele possui uma única solução. É o sistema possível e determinado, pois as retas são concorrentes. Letra B. Temos a reta R, y menos 2x igual a 7, e a reta S, 5y menos 10x igual a 5. Novamente, escrevendo as equações na forma reduzida, a reta R fica y igual a 2x mais 7, pois passou o menos 2 para o segundo membro, trocou o sinal. Já está isolado o y. M de R é 2 e o N de R é 7, os dois coeficientes. Na equação S, 5y menos 10x igual a 5, vamos passar o 10x negativo para o segundo membro. Então, muda o sinal, vai ficar 5y igual a 10x mais 5. Dividindo tudo por 5, então, vai ficar y igual a 10 dividido por 5, x mais 5 dividido por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2, 2x, mais 5 dividido por 5 dá 1. Então, y igual a 2x mais 1 na forma reduzida. Então, o m de S é 2 e o n de S é 1. Observe que o m de R também é 2. Então, se os coeficientes angulares são iguais, mas os coeficientes lineares, que é o n de R é 7 e o n de S é 1, então os coeficientes lineares são diferentes. Então, as retas são paralelas distintas e o sistema é impossível. Sistema impossível quando as retas são paralelas distintas. No caso dessas duas retas aqui. Ou seja, o sistema é impossível. Esse sistema não tem solução. Temos a letra C, onde a reta R é 2y menos x igual a 4, e a reta S é menos 4y mais 2x igual a menos 8. Isolando aqui o y na reta R, vamos ter 2y igual a x mais 4. X está negativo, passou positivo. Depois divide tudo por 2, pois temos 2y, vamos dividir por 2 o 1, 1x, né? E o 4 por 2. Então, vai ficar 1 meio de x mais 2, pois 4 dividiu por 2 ficou 2. M de R é 1 meio, que é só o coeficiente, e o N de R é 2. Já na reta S, temos que
menos 4y, ficando no primeiro membro, igual menos 2x, que é o 2x positivo da reta S, passa para o segundo membro, menos o 8. Vamos dividir tudo por menos 4, fazer jogo de sinal e simplificar quando possível aqui. O 2 e o 4, simplificando por 2, vai ficar 1 meio. Menos e menos é mais. O 8 dividido por 4 dá 2. Menos e menos, mais também. Então, temos que o m de S é 1 meio e o n de S é 2. Percebe que o m de R e o m de S é 1 meio, ou seja, são números iguais. O n de R e o n de S é 2, também iguais. Então, as retas são coincidentes e o sistema é um sistema possível e indeterminado. Esse sistema possui infinitas soluções. Observe bem as duas retas R e S e percebemos que uma equação, ela é múltipla da outra. Os valores são múltiplos, tá? Isso é uma característica de retas coincidentes. Retas coincidentes são retas onde uma equação é múltipla da outra. Vamos resolver esse probleminha. Aqui no respondido 18. Temos aqui um texto e depois nós temos a pergunta. Para tornar o Campeonato Brasileiro mais competitivo, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, adotou em 2003 o sistema de pontuação por pontos corridos, no qual são atribuídos 3 pontos para o time vencedor e 1 ponto para cada time quando houver empate. Sendo campeão o time que, ao final do campeonato, acumular maior número de pontos. Então, essas regras é a regra do Campeonato Brasileiro. Considere um time que apenas ganhou ou empatou os primeiros 19 jogos que disputou no campeonato. Quantos jogos esse time empatou, sabendo que ele acumulou 37 pontos? Ou seja, durante esse período dos 19 primeiros jogos, ele não perdeu nenhum jogo. Ele ganhou e empatou. Foram 19 jogos e ele acumulou nesses 19 jogos 37 pontos. Então, com essas informações e com as informações no texto acima, sabendo que se ele ganhou o jogo, ele ganha 3 pontos, se ele empatou, ele só ganha 1 ponto. Então, nós podemos montar duas equações. As equações vai ser aquela que vamos igualar o número de jogos e aquela equação onde vamos igualar o número de pontos. Resolução da questão R18. Primeiro vamos representar os jogos que ele empatou e que ele ganhou por incógnitas, porque não sabemos quantos jogos ele ganhou nem quantos jogos ele empatou. Então, em situações assim, representamos por letras. Então, vamos dizer que x é o número de jogos que ele ganhou e que y é o número de jogos que ele empatou. Então, vamos ter as seguintes equações. X, que é o número de jogos que ele ganhou, mais y, o número de jogos que ele empatou, dá um total de 19 jogos. Aqui é a equação que representa o número de jogos. Já podemos também formar a equação que representa o número de pontos, porque foi dado o número de pontos no enunciado. Então, nos jogos que ele ganhou, que é o x, vamos ganhar 3 pontos. Então, 3 vezes o valor dos jogos que ele ganhou. Então, 3x mais 1 ponto pelos jogos que ele empatou. E os jogos que ele empatou vamos chamar de y. Então, mais um y igual a 37, que é o total de pontos acumulados. Então, aqui vamos formar um sistema de duas equações e duas incógnitas e podemos resolver esse sistema pelo método que preferir. Aqui eu vou usar o método da comparação. Quando a gente faz esse método, a gente isola uma das incógnitas. Eu vou isolar a letra y, pois ela tem coeficiente 1 em cada uma das equações. Eu tenho um y na primeira, eu tenho um y na segunda. Já o x, eu tenho um x na primeira, tenho 3x na segunda. Então, isolar o y é o mais conveniente. Então, isolando o y na primeira, vai ficar menos x mais 19. Isolando o y na segunda, vai ficar y igual a 3x negativo mais 37. Quando passa para o segundo membro, troca o sinal. Quando é positivo, vai negativo. É o que aconteceu aqui nas duas.
depois disso, vamos igualar as duas equações, sendo que o y é igual nas duas equações. Então, vamos igualar apenas a parte que está em negrita. Menos x mais 19 igual a menos 3x mais 37. E resolvendo essa equação com a incógnita x. Então, vai ficar menos x, o menos 3x do segundo membro vem mais 3x, igual ao 37, que permanece, e o 19 passa para o segundo membro, menos 19. Fazendo as continhas, 3x menos x fica 2x, 37 menos 19 fica 18. Dividindo 18 por 2 é igual a 9. Esse é o valor de x. X é a quantidade de jogos que ele ganhou. Como são 19 jogos, se ele ganhou 9, significa que ele empatou 10 jogos. Como a gente pode observar, substituindo o x igual a 9 em uma das equações. Eu escolhi a equação 1. Então, y é igual menos o x, então, menos 9, mais o 19. Então, menos 9 mais 19 é igual a 10. Mas já dá para a gente fazer, já aqui de cabeça, né? Que se x é 9, 9 mais 10 é igual a 19. Então, como queremos saber é o valor, a quantidade de jogos que empatou, é o valor de y, então ele empatou 10 jogos. Então, observe que usar as equações, podemos resolver diversas situações, diversos problemas do dia a dia em situações como essa.